Alguém está enxergando daqui o que está escrito aqui? Já te xinguei de vaca soberana, porque de fato você era mesmo. Era um ambiente que adoecia a gente, mas aprendi bastante. Que bom que você se desconstruiu. Esse aqui é um ex-liderado meu que escreveu isso num Reels meu com milhões de views. Aí você pensa assim, vaca soberana, ela parece tão legal, né? Pra você ver que líder tóxico não tem cara. Então eu sou a Diana Soares, como vocês estão vendo ali. Eu sou uma ex-líder tóxica, burnoutada. E sim, eu fui uma grande filha da mãe e ajudei muita gente a ter burnout. Por quê? Porque eu era infeliz e não sabia. Porque eu vivia presa numa chamada gaiola dourada, onde você tem aparentemente tudo que você precisa, inclusive o seu ego sendo muito alimentado, porque você bate meta, mas você se torna uma grande filha da mãe e acaba com muitas pessoas no caminho. Uma das coisas que eu gosto muito de falar no início é que eu reconheço muito o meu privilégio de fala. A gente precisa, pessoas brancas como eu, privilegiadas, entender que quando eu estou ocupando um espaço de fala como esse, tem pessoas muito mais competentes do que eu que poderiam estar aqui e não estão. Então, eu quero honrar muito as vozes das pessoas que poderiam estar aqui. Então, quando eu venho fazer uma fala, a minha ideia é sempre humanizar e não enfeitar nem romantizar. Então, sim, gente, hoje eu sou uma pessoa que fala de saúde mental e segurança psicológica e comunicação não violenta, mas para o Hugo e para outras pessoas, eu fui tóxica. E isso não tem a ver com a filha que eu sou uma ótima filha, com a esposa que eu sou, com a mãe que eu sou, com a amiga que eu sou. Então, como é que pode, Diana? Porque parece que pessoas que tornam a nossa vida infeliz, como, por exemplo, chefes tóxicos, eles escolhem ser assim. E aqui no meu primeiro recado de aprendizado, depois de muita terapia. Você geralmente trata diferente pessoas que são diferentes de você. E você não percebe. Então, líderes tóxicos, como eu já fui, são pessoas adoecidas. Elas são tão infelizes no nível que elas precisam que as outras sejam. Só que ela não percebe porque ela não faz terapia. Porque ela não é doida para fazer terapia. Ela é o alecrim dourado. Afinal de contas, ela cresceu rápido na carreira. Ela não precisa de terapia. É a chefe dela que precisa. E daí, graças às pesquisas de clima e aos RHs, que na época eram o meu apoio, eu comecei a cair em mim e encontrei Jesus, a comunicação não violenta, terapia, e fui me transformando. E nesse meio do caminho, pedi desculpa para muita gente, pedi perdão para muita gente. Só que tem uma coisa muito curiosa. Na mesma época que eu liderei o Hugo, que me chamou de vaca soberana, eu liderei a Renata, na mesma equipe. Aí a Renata me mandou isso por direct. Por que você acha que foi uma chefe tóxica? Para mim, toda jornada eu vejo você como inspiração, sempre cobrou, mas soube fazer isso de uma forma que para mim nunca foi desumana. Você só fez o seu papel. E a minha resposta para ela foi: minha linda, muito obrigada. Mas eu fui tóxica sim, não porque eu xingava as pessoas ou prejudicava, mas porque quem não se parecia comigo, eu tratava de outra forma. Então isso aqui é uma coisa que eu estou compartilhando como ser humano, não como ex-RH. Eu fui RH, fui business partner de mais de 1.100 pessoas antes de eu sair do mundo corporativo. E eu demorei muito para entender onde estava o problema. Daí eu percebi que as pessoas que trabalhavam, colocavam o trabalho acima de tudo e a família em último lugar. As pessoas que estavam disponíveis o tempo todo no WhatsApp, as pessoas muito comunicativas, eu tinha favoritismo. E é aí que nasce favoritismo. E as pessoas que o trabalho era só uma parte da vida, eu criticava. Então o problema nunca foram as pessoas, nunca foi as minhas equipes, sempre foi eu, falta de conhecimento, autocompaixão. Nunca ouvi falar que isso é coisa de gente fresca. Se eu for boazinha demais, eu vou amolecer e não vou me respeitar. Esse era o mindset da época. E aí eu tô falando isso porque realmente o meu currículo não importa. O que importa você saber sobre mim é isso. Que pessoas boas podem ser pessoas más, dependendo do contexto da empresa que elas estão. Porque se ela acreditar na história de que se ela fizer tudo,
a qualquer preço para crescer na carreira, ela vai se transformar numa coisa que ela um dia vai ter vergonha, como eu. Não tenho vergonha porque falo, isso aqui é bem que uma terapia descarrega, que eu faço toda palestra, mas que para sempre vai fazer parte da minha história. Então, se você se percebe, em algum momento, recebendo críticas de que você é incisiva demais, enérgica demais, agressiva comercialmente, respira e pensa se você precisa mesmo desse personagem. Porque, no fundo, você é uma pessoa incrível, mas o personagem que você pode estar encenando pode sim ser um personagem ruim. Dito isso, eu queria que vocês respondessem para mim o que gera infelicidade para você no trabalho. Mandem suas respostas. Vamos contemplar esse painel. Não ter equilíbrio emocional, ser microgerenciado, sobrecarga, propósito desalinhado, falta de humanidade, desrespeito de qualquer âmbito, pessoas arrogantes, ego, ser tratado com indiferença, olha isso aqui também, falta de respeito, não ter relacionamentos bons, injustiça, falta de reconhecimento, metas inalcançáveis. É muito importante vocês terem a visão do todo e não só eu ir com o microfone ouvir. Porque a coisa mais poderosa quando a gente está em grupo é a sensação de pertencer e que está todo mundo na merda junto. Às vezes é sobre isso. Mas o que a gente percebe em comum nas respostas que vocês, com idade diferente, história diferente, empresa diferente, se parece muito? O que traz infelicidade não é o salário, que é baixo? Nem sempre, nem aqui apareceu. Aqui não apareceu instabilidade, salário baixo. Aqui apareceu coisas como relação com o líder. Relação, reconhecimento, eu não sou vista. Sentir que eu não tenho valor, ou seja, pertencimento. Sensação de justiça. Desrespeito. Um dos pontos que eu acredito sobre felicidade é que a infelicidade e a felicidade, ela se constrói no mesmo lugar, no contato. Você não consegue ser infeliz sozinho. Você é infeliz a partir de um contato com alguém que não te valoriza e não te enxerga. E você também é feliz no contato. Então, uma das coisas, gente, muito importante sobre saúde, bem-estar, burnout, riscos psicossociais, é que tudo gira em torno do contato que você tem com as pessoas do trabalho, seja com seu líder ou com seus pares. Eu morava em Brasília e eu tive o privilégio de atender muitos servidores que têm estabilidade, um salário muito alto para a média das pessoas CLT, e essas pessoas estavam muito infelizes. Mas elas tinham uma carga horária de 6 horas, 7 horas, tinham estabilidade e um salário alto. Como que elas eram infelizes? Se a luta do CLT é justamente o medo do desemprego. Porque a felicidade, ela está na relação. Gente, não importa quanto tempo passe, nós somos seres tribais. Eu tenho muita preguiça social e eu não tenho 1 milhão de amigos. Nem preciso. Mas eu não posso achar que existe alguma chance de eu ser verdadeiramente feliz sozinha. Eu não posso acreditar na possibilidade de que odiar o meu chefe e não ter uma DR com ele, vai ficar tudo bem. Não vai, gente. Você trabalhar perto de gente que você tem ranço e achar que você é fria e passa por cima, chega a ser até ignorância. Porque afeto é uma coisa que a gente não faz gestão. Toda hora você afeta alguém e alguém te afeta. O tempo todo você é afetado. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é que nós temos 82 pessoas aqui que, com certeza, têm autoconhecimento pela própria área que a gente está e não gira em torno do dinheiro e até a sobrecarga. Não é a sobrecarga que deixa a gente infeliz. Porque se você trabalhar 12 horas no dia, mas no final do dia você tiver orgulho daquilo e alguém reconhecer aquilo ou te agradecer, você vai ter uma sensação de vitória. Então, o capitalismo, não vou militar não, só um pouquinho, tá? Ele contou pra gente que ter e comprar resolve todos os teus problemas.
e que ter um altíssimo salário é o que vai te trazer felicidade. Isso para fazer com que você seja escravo e workaholic loucamente para retroalimentar um sistema que já está falido. Então, de fato, ter ambição é importante, mas ser ganancioso provavelmente é o caminho mais curto para você ser infeliz. Então, ressignificar o cargo, o poder, o status dentro da empresa é muito importante. Entender que felicidade e infelicidade vem do contato. E aí agora, a gente vai ter um negócio aqui que é um ranking. Cada um de vocês vai poder, com o dedinho de vocês no celular, clicar e arrastar para cima e para baixo, criando um ranking da coisa mais importante que contribui para o teu bem-estar até a 10ª coisa menos importante em ordem de prioridade para você. Eu vou pedir que você leia e crie o seu ranking. Vamos ver o que temos em comum. Os primeiros lugares do que nós, como grupo, entendemos que contribui verdadeiramente para o nosso bem-estar é ter um líder humano e próximo, me sentir pertencente, me sentir reconhecido. E aí eu vou alugar um triplex na cabeça de vocês, que a minha psicóloga alugou na minha. Ela disse assim: Di, você sabia que todo mundo sobre a Terra projeta no médico, no chefe e no psicólogo o pai e a mãe? Aí eu lembrei daquelas consultas que você entra no médico e fala meia hora e é super prolixo e detalhista e nem precisava, que você tem uma necessidade muito grande de ser visto. Lembrei dos meus chefes que lembravam o comportamento passivo-agressivo de pessoas da minha família, o quanto isso me afetava de um jeito que não tinha nem sentido, porque eu era uma adulta, eu não precisava me afetar tanto, ele era só o meu chefe. E quem faz terapia sabe que existe uma coisa chamada de transferência, que é quando a gente realmente coloca o psicólogo ali no lugar de um meio que salvador. Cara, isso faz tanto sentido em tantos pontos de vista. No fundo, lá no fundo, o que realmente contribui para a nossa felicidade perene, a estabilidade, não sempre, né? Mas é você ter um líder que lembre uma figura de autoridade, seja pai, mãe, avô, sei lá, uma referência que você entenda, que te veja, que te acolha, que te escute. Isso é muito pesado para os líderes. Muita gente aqui é líder. Eu fui líder mais de uma década. Eu sei que é pesado. Inclusive, acho que o salário que a gente ganha mais nem paga essa responsabilidade. Mas aqui tem uma coisa muito séria. Como que eu posso cuidar das minhas relações familiares? Como que eu posso cuidar da minha questão, da minha saúde mental, da minha inteligência emocional, ao ponto de não projetar no eventual chefe uma questão que é sobre mim? Cara, e aqui eu tô falando de felicidade num nível muito profundo sobre psicologia mesmo, sobre Jung, é sobre... que é a minha formação também. Outro ponto, me sentir pertencente. Por que é tão importante num lugar que eu só deveria ir bater ponto, ganhar salário, me sentir pertencente, se eu tenho família? Por quê? Não tem nem sentido isso. Mas é isso que faz a gente ser feliz. Se sentir verdadeiramente alguém com nome e sobrenome sendo visto. Ser reconhecido é você receber parabéns por algo que você fez. Não, mas eu já sei que eu sou boa, eu não preciso de ninguém me pagiando. Fala com alguém que entrega e não quer reconhecido. Ela cansa. Então vejam que vocês já têm todas as respostas e autoconhecimento para perceber que o que traz felicidade não é aumento de salário, não é a estabilidade, benefícios, e inclusive isso é real, é contraintuitivo. Em algum momento, antes do Google conseguir provar com dados e fatos como criar segurança psicológica, a gente achou que ter amigos no trabalho era importante. Gente, esse bilhete não é verdade. Vocês acreditam? Não fica com raiva de mim. Procura no Google Projeto Aristóteles e lê o artigo. O maior projeto do Google durou mais de uma década e o Google analisou 50 anos de estudos acadêmicos quanti e quali para criar um algoritmo, para criar uma equipe perfeita. E aí o Google fracassou miseravelmente e ele descartou hipóteses do que criava um ambiente altamente seguro e uma equipe altamente engajada. Então o Google descartou equipes híbridas ou presencial, não importa.
Juntar pessoas extrovertidas e introvertidas, não importa. Equipes com 3 a 55 pessoas, não importa o tamanho da equipe. E pessoas serem amigas e almoçarem juntas, também não importa. É contraintuitivo, mas de fato, ter amigos necessariamente não é o que te traz felicidade. Mas poder ser você mesma sem restrições é. Então, vamos pensar no seguinte. Reunião de trabalho. Quase ninguém tem o privilégio de trabalhar numa empresa que numa reunião você pode fazer qualquer pergunta. Alguém aqui já participou de uma reunião que alguém levantou a mão, quase entrando na cadeira e disse assim: gente, eu tenho uma dúvida, eu não sei se vocês já falaram, pode ser uma pergunta besta, mas isso é um adulto ou uma criança em sala de aula? O que você está esperando que o seu chefe faça? Que ele seja o professor e diga, pode perguntar. Mas por que tu pede desculpa para perguntar algo, sendo que tu é um adulto profissional e tem todo o direito de ter dúvida? Então a felicidade, ela mora a cada micro-reunião que você faz a bendita da pergunta sem pedir desculpa. A felicidade mora a cada sugestão louca que você dá e as pessoas viram os olhos e você tá com grande foda-se. A felicidade mora a cada micro momento que você não negocia ser quem é você. Então você não esconde a sua tatuagem, você faz sua transição capilar, você vai trabalhar de tênis, você vai trabalhar sem maquiagem. A felicidade, ela não é um estado perene, até porque se vocês pensarem no batimento cardíaco, quando aquela que faz tutu, tutu, fica em linha reta, você não está mais conosco nesse plano. Então a felicidade é meio que isso aqui, ó. E eu vou ser bem sincera com vocês, depois que eu comecei a fazer terapia e virei terapeuta, eu tenho mais dias infelizes do que felizes. Eu era aquela profissional que saía grupos de WhatsApp, 50. Bom dia, vamos lá, que eu já fui da comercial, né? Aí cearense da comercial, já pensou, né? Por isso que eu era burnoutada, claro. E aí o som do carro no talo, pá! E aí já ia pro carro naquela velocidade. Nunca tinha ouvido falar de meditação, silêncio. Cara, e eu achava que eu era extrovertida. Eu era completamente desequilibrada. Aliás, eu sou totalmente desequilibrada. Graças a Deus tem um hormônio pra isso. Né? Porque sou desequilibrada, sou doida, e se alguém quiser me xingar com isso, vai estar me elogiando, porque eu me orgulho disso. Mas o ponto é, eu era tão descompensada por não entender quem eu era de verdade no contexto do mundo corporativo, que quando eu comecei a me conhecer, eu descobri que de 7 dias na semana, 4 eu tô mal. E só 3 eu tô assim, diva, disposta. E antigamente, se você me perguntasse se eu sabia o que era o mau humor, eu dizia, eu não sei o que é mau humor, esse povo é problemático. Como que uma pessoa dessa não tem burnout? E ainda vira líder? Esse povo é doido, entendeu? Assim, de dar um cargo de liderança pra gente assim. Porque tu não pode ser líder se tu acha que tua vida é só flores e tu vive bem-humorado, porque isso não existe na realidade. E o Jung fala muito isso, assim, a minha formação de psicologia analítica, que assim, a gente precisa parar de ter medo, de ter raiva, de ficar triste e depressivo. Porque isso é sobre estar vivo. A gente não quer ter uma doença, depressão, mas estar depressivo também é um estado. Estar feliz, estar triste, você está o tempo todo assim oscilando. Então eu diria que a felicidade também não é ter medo de estar infeliz em alguns momentos. E tá tudo bem. Vai comprar aquele brownie, aquele sorvete, fica em posição fetal e amanhã você tá bem. É isso, entendeu, gente? E para finalizar, porque eu já estou estourando o meu tempo, eu queria saber de vocês, nesses últimos meses, recentemente, o que te fez ultimamente sentir felicidade genuína no trabalho? Me conta aqui. Salário na conta, nada, quero honrar essa resposta, porque isso também é um retrato de um país de pessoas ansiosas, depressivas e burnoutadas. Tirar férias, que é outra resposta para no trabalho, ou seja, fora do trabalho. Dar risada de desespero. Desenvolvimento e crescimento dos liderados. Ajudar o próximo. Sorrir com as minhas 2 colegas de trabalho. Isso é muito maravilhoso. Poder concluir tarefas, desenvolver pessoas, dar risada de desespero, perceber que fez diferença na vida das pessoas. Outro nada. Olha que senso valioso esse que a gente está fazendo aqui. Escutativa. Poder curtir com meu filho no meio do expediente. Meu chefe começar a apostar em mim. Para quem escreveu isso, não precisa se denunciar. Você não é Mega Sena para ser aposta. Você já deu certo.
É sério, tem uns discursos ridículos de liderança. Ah, porque eu vou apostar em você. Em mim? Quem apostou em mim foi meu pai e minha mãe. Eu já dei certo. E eu adorei aqui, quando as mulheres vieram falar do prêmio. Gente, é o seguinte. Humildade, sim. Humildade a gente tem que ter, mas a gente não tem que ter medo de se elogiar e ser. O problema é se achar. Agora, quando você é, não tem problema. Quando eu trabalhei remoto, senti felicidade genuína. Quando eu tive mais disponibilidade para me desenvolver, participar do comitê de cultura, ser desenvolvida pela liderança, fazer o que gosta, receber um elogio numa reunião com toda a equipe, ter certeza de que estou fazendo a coisa certa. Olha que coisa linda! Me permitir ser improdutiva. Eu fiz uma palestra no Dia das Mulheres que eu tive a pachorra de olhar para a dona da empresa, que é da área de marketing digital, e dizer: mulheres, sejam medíocres. Sabe por quê? Homens, não fiquem com raiva de mim, por favor. A mulher mais medíocre, ela ainda é mais produtiva do que a maioria dos homens. Eu tô errada, mulheres? Por quê? Porque pra gente, mediocridade é isso aqui. Porque o nosso parâmetro de entrega, ele beira a loucura, porque a gente é perfeccionista. Então, quando eu digo que a gente deveria sim ser, às vezes, improdutivo e medíocre, eu não estou fazendo apologia à não produtividade. Eu estou lembrando a todos nós de que a meta que disseram que é a meta não foi feita para ser batida. Meu povo, a meta, pensa comigo aqui. Se tem a meta, é para não ser alcançada, porque quando está alcançado, para de correr. Então, quando eu tinha um discurso bizarro de dizer 100% é o mínimo, 100% é o mínimo, você paga para fazer isso. Não, eu sou paga para buscar alcançar a meta. O 100% eu já entreguei. Ah, você tem que ser melhor 1% o dia do ano. Mas eu já sou tão boa, para que eu preciso melhorar? Para que eu preciso ser 1% melhor? Para quem que eu tenho que ser melhor? Para a empresa? Será que eu posso ser melhor para o meu esposo, para minha mãe? Cara, é sério, a gente precisa desconstruir esses ideais e trabalhar com autocompaixão feroz. Inclusive tem um livro com esse nome, da Kristin Neff, que ela é a rainha da autocompaixão, onde a gente olha muito para esse ângulo e se permite não ser perfeita. Agora, eu queria que vocês olhassem para essa escala aqui, ó. Dificilmente faço, para do quanto você faz essas microações que te trazem bem-estar e felicidade no trabalho. Sejam sinceros. Vocês sabem que a forma mais rápida de conectar pessoas é através da vulnerabilidade, que é a maior força do ser humano. E por isso que eu gosto de brincar nas palestras com perguntas que levam a gente para um espaço de vulnerabilidade e não de super-homem, super-mulher. Para que a gente, enquanto seres humanos aqui, que muito antes do teu cargo, você é uma mãe, você é uma filha, você é um irmão, você é um pai. E às vezes você está sobrevivendo para manter esse personagem que às vezes nem é congruente com quem você é. Então, quando a gente tira um pouco a máscara e a necessidade de se provar, a gente mostra que é isso aqui que está acontecendo com todo mundo. É difícil pra gente dizer, isso me incomodou, agora eu não posso. É difícil pra gente puxar DR com pessoas que são desafetos. Bloquear a agenda para ter tempo para comer e respirar, isso aqui é luxo. Foi o que disseram. Isso aqui não é luxo. Isso aqui é dignidade. Bloquear o teu Outlook com tempo para comer e respirar é dignidade. E ninguém vai te dar essa dignidade, porque sabe qual é o dia que qualquer chefe de qualquer empresa vai dizer para você fazer isso? Nunca. É você que tem que bloquear o seu Outlook e não deixar ninguém ver esse nome desse compromisso. Acabou. Ah, inacessível. Não é que eu sou inacessível. Eu faço gestão do meu tempo. Então, vamos ver aqui. Isso aqui é um plano de ação. Gente, eu tive fibromialgia por mais de uma década. Claro que não é coincidência que tem a ver com burnout. Mas eu sou uma ex-fibromialgica e vocês dificilmente vão conhecer alguém falar sobre isso e eu não tomei remédio. O que eu fiz? Eu fui tratar meu intestino, que sim, o intestino é o primeiro cérebro, então muito do que a gente vive tem a ver com como a gente está, a nossa microbiota. Eu fui meditar, eu fui fazer jejum, eu fui cuidar das minhas relações e eu comecei a fazer isso aqui.
A pessoa para marcar a reunião comigo tinha que falar com 15 dias de antecedência. E as pessoas começaram a respeitar o meu tempo. Quando eu comecei a respeitar o meu. Respeitar limite de energia e não de tempo. Gente, quem que aguenta ter 5 reuniões num dia e no final do dia tá surtada e mal-humorada? Ninguém, gente. É insuportável, é muita tela. Fazer pergunta e dar sugestões durante a reunião. Olha que legal. Foi a nossa maior média. Significa que a gente está empoderada e está num ambiente que tem mais segurança psicológica. Isso é muito importante. Renegociar prazo sem justificar. Olha que coisa linda. Aqui, de novo, muito para as mulheres. Cara, a gente tem que parar de se justificar. Vamos combinar um negócio aqui, a gente? Entrou atrasada numa reunião 5 minutos? Não, peça desculpa. Alguém mandou um WhatsApp e você demorou 3 dias para responder? Não, peça desculpa. Faz esse teste. Começa baby steps, devagarinho. A pessoa mandou uma mensagem há 3 dias atrás, 4. Eu não pude responder. Era urgente? Não. Por que eu tenho que pedir desculpa? Se fosse urgente, ligava. A palavra desculpa tem a palavra culpa. Então, toda vida que tu me entra numa reunião online, 3 minutos atrasado, e passa 3 minutos pedindo desculpa, o que tu ganha com isso, a não ser a necessidade de ser aprovada? Não precisa. Cara, a gente tem que parar de se justificar por existir. E isso é saúde mental. Quanto mais você para de pedir permissão para existir e para de pedir desculpa por ser quem você é, mais você tem saúde mental. E aí, para finalizar, na visão da psicologia analítica, o sofrimento e o adoecimento, ele acontece proporcional à distância entre quem você é e quem você tenta ser. Então, eu assumi para mim mesma que eu não iria pedir desculpa se eu responder o WhatsApp dias depois, que eu não vou pedir desculpa porque eu entrei 5 minutos atrasado numa reunião, porque todo mundo que está aqui sabe que entrou atrasado, não porque estava fazendo outra coisa, mas porque estava segurando o xixi há 2 horas, porque tinha 3 reuniões encavaladas. Tu tem que pedir desculpa por isso também? E essas coisas, micro coisas, vão construindo em você quem você é e não quem você deveria ser. E por fim, aceitar a reunião quando você é primordial, uma das menores notas. Então, assim, eu acho que parte do caminho para a gente ter bem-estar no trabalho é fazer com que as pessoas aceitem a nossa agenda e não aceitar a agenda dos outros. De um jeito harmônico, de um jeito educado. E aí, esse seria o meu plano de ação de microações que me trariam mais tempo e bem-estar. Na internet, tem muitas coisas que vocês podem ver sobre mim. Tem um podcast muito legal que eu fiz com a Isabela Camargo, um que eu fiz com a doutora Ana Paula Penha. Tem palestras ao vivo, enfim, falando sobre tudo isso. Quem quiser me seguir é esse Instagram aqui, Diana Soares S.A. Eu quero agradecer muito a Verônica e a Silvia pelo convite. Dizer a vocês que verdadeiramente o sonho de um funcionário oprimido é ser um líder opressor. Então, se você é um funcionário oprimido, cuidado. Um dia você pode ser um líder opressor sem perceber. Mas quando a gente tem esses momentos de troca, a gente pode se reconhecer uns nos outros, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, com a Ayla também, recebendo a energia de vocês. Esperem encontrar vocês, façam a minha avaliação, depois eu vou ver, vou divulgar no meu Instagram, mandar por e-mail, o acesso, o login, vocês vão adorar. E é isso, muito obrigada, que a gente tem um resto de manhã maravilhoso.